E aliados de José Luiz da Atena, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, se surpreenderam com o resultado do apresentador na pesquisa Genial Quest, divulgada ontem. Da Atena aparece com 17% das intenções de voto, atrás de Ricardo Nunes, do MDB, com 22%, e de Guilherme Boulos, do PSOL, com 21%. Ou seja, esse bololô, dentro desse bololô inicial, que em outras pesquisas só aparece Boulos e Ricardo Nunes. A surpresa é atribuída ao fato de Datena não ter iniciado a agenda nas ruas ainda. Para falar sobre esse assunto, recebo o presidente municipal do PSDB aqui em São Paulo, José Aníbal. O ex-senador José Aníbal, Tales e Couto também participam da conversa. Senador, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Como é que o PSDB paulistano recebeu a pesquisa Genial Quest com o Datena, posso dizer, empatado nesse primeiro pelotão? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Thales Faria, conheço o Thales desde o tempo de Itamar. Ricardo Couto também, enfim. Olha aqui, eu recebi com muita satisfação, né? Até pedi para o Datena gravar um vídeo, ele fala isso, que foi uma alegria, foi uma satisfação receber essa pesquisa e uma enorme responsabilidade. Nós vamos começar mesmo uma atividade mais constante de campanha na segunda-feira, dia 8 de julho. Né? O Datena está saindo da televisão sexta ou sábado, e aí temos uma semana para preparar as coisas, e aí na outra segunda começaremos a campanha. Agora, o Datena significa o quê? E eu acho que isso sensibiliza o eleitor de São Paulo. O Datena significa uma certa coragem pessoal e independência. E um pouco de fato do eleitor de São Paulo estar um pouco agastado com essa gestão, né? A Prefeitura de São Paulo é talvez um caso único hoje de ter recursos excepcionais provindos do ISS. São Paulo virou um polo mundial de hotelaria, de serviços, de convenções, de sistema financeiro, de medicina, etc., etc. Isso rende o ISS para a Prefeitura enorme. E não consegue formular políticas públicas com mais consistência. É isso, eu acho que é uma expectativa de que algo novo aconteça na campanha. E eu acho que esse algo novo pode ser o Datena. Zé, eu concordo com você que há uma expectativa de que algo novo aconteça. Mas eu ouvi o áudio do Datena, que o Datena distribuiu, achei ali que há um certo equívoco dele. Ele disse: vou resolver o problema da segurança. Não vai ter mais esse negócio de bandido, não sei o quê. Não é atribuição da prefeitura, é, a questão da segurança. Ela é mais uma questão estadual, do governo do estado. Né? Isso é um. Quer dizer, aí você fala em ele ter condições de política de. Faltam políticas públicas. Eu não sei se o Datena é a figura adequada para definir políticas públicas, porque por esse áudio dele eu achei que ele está meio fora do esquadro. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu procurei o Felipe, dono da Quest, né? Felipe Nunes, perguntei para ele por que o Datena apareceu assim. Ele disse o seguinte: ele é o mais conhecido entre todos os candidatos com alto potencial de voto. Verdade. Ele tem 90% de conhecimento com 39% de potencial de voto. Largada excelente. Mas o problema dele é a chegada. Rejeição é a maior entre todos os candidatos. Veja que o potencial de voto de Boulos e Nunes é igual ao do Datena. Ou seja, ele tem um potencial igual ao dos outros candidatos, mas tem uma rejeição muito grande. E uma rejeição muito grande é por esse tipo de questão. Ele é um cara que, primeiro, que já desistiu várias vezes, e segundo, que aparece com essas soluções mágicas, que é a mesma solução mágica que um Pablo Marçal apareceria, não? Primeiro, dizer que o Datena confirmou plenamente a candidatura dele. Então, não tem essa história de desistir e tal. Vira a página, né? Está vencido. Segundo, quando o Datena fala que no governo dele não vai ter crime organizado e PCC cobrando passagem de ônibus, ele, no fundo, está questionando toda a política tarifária de ônibus da Prefeitura de São Paulo, que notoriamente custa bilhões e bilhões de reais por ano. E, notoriamente,
é questionada quase todo o tempo. Essa tarifa cheia que eles têm é uma tarifa muito impressionante, realmente. E o Datena vê, cotidianamente ele está conversando, vendo, e sabe que, por indícios que, há algum tempo atrás, prenderam dois dirigentes de empresa de ônibus lá da Zona Leste, depois soltaram, mas estão ali tangenciando e tal. E ele quer levar isso a fundo. Isso é um procedimento da prefeitura. Agora, um procedimento da prefeitura que, com seus resultados, implica numa ação da segurança pública, né? Implica numa ação do Poder Judiciário. É, do ponto de vista de Guarda Civil Metropolitana, ele sabe que é uma outra coisa. Para isso, para a Guarda Civil Metropolitana, acho que o Datena vai reservar um papel mais ativo, principalmente em assegurar, garantir segurança em outras áreas de São Paulo que podem receber investimentos. São Paulo precisa descentralizar muito isso. Então a periferia está muito empobrecida, porque você tem 12 milhões de habitantes, 4 milhões participam da economia ativamente, tem renda, tem salário, tem emprego fixo, e você tem 8 milhões que têm muita dificuldade, submoradia, moram na cidade de Tiradentes, lá para cá são 2 horas e meia, 3 horas todo dia, e de volta dá quase 6. Enfim, ou dá 6, né? E, no entanto, por exemplo, no caso da Zona Leste, nós temos um ativo formidável que foi feito pelo Maluf, que é a Avenida Jaco Pêssego, uma avenida de 4 vias, o córrego todo canalizado, cruza a Zona Leste ali num determinado ponto e hoje não serve para nada, a não ser para o sistema viário, crucial, mas para nada mais. Ali se pode fazer uma grande intervenção urbana, desenvolver muitos equipamentos para qualificação profissional, desenvolver equipamentos para logística. O aeroporto do Guarulhos está do lado, o Rodoanel está do outro lado. Você pode fazer dezenas de conjuntos habitacionais ali e pode implantar indústrias. Indústria não, empresas de tecnologia, de CIT, havendo essa qualificação profissional. Isso precisa fazer na Zona Sul, na Zona Norte também. E aí a Guarda Civil Metropolitana, que é uma das razões pelas quais as empresas não vão, é a questão de segurança. Ela pode prover essa segurança. E a Camilo, rejeição? Como deixa vencer? eu, deixa eu Aqui, mudar um pouco A o foco. Eu rejeição. queria a colocar um rejeição ponto. resolve. A rejeição, os outros não têm uma rejeição tão elevada, porque também não são conhecidos, né? Mas eu vi até uma matéria no jornal hoje, que não me lembro, mas o cara aborda todos os questionamentos que estão sendo feitos à pesquisa no estado de São Paulo. A pesquisa a posição da Atena, e ele vai derrubando um a um. Diz, olha, ele tem um caminho aberto para crescer e para se consolidar como candidato a prefeito de São Paulo. Danilo, queria colocar um pouco como é que fica o PSDB nessa história e como é que vai ser feita a campanha do Datena, né? 10 anos atrás, acho que nem você podia imaginar o Datena como candidato a prefeito pelo PSDB. Até gostaria de saber o que o presidente Fernando Henrique Cardoso está achando disso. Mas como ele vai fazer campanha? O PSDB hoje não tem nenhum prefeito, nenhum vereador na capital de São Paulo. Saíram todos, né? Aqui o senhor Ainda atribui bem. isso. E aqui que o senhor atribui isso? E como é que vai montar a campanha? Qual é a tua ideia de fazer campanha com o Datena, que é um tipo popular, mas que não tem nenhuma prática política anterior? Como é que vocês pretendem fazer? Vai ter marqueteiro, assessores? Como é que vai funcionar isso? Vai ter tudo que for necessário. Vai ter filmagem para ser no minuto eleitoral da Globo, quando isso começar, vai ter tudo, texto, vai ter jornalista, aliás, já tem um jornalista nos ajudando, ou dois até, voluntariamente, até que a campanha possa contratá-los. Mas nós já estamos conversando com um comunicador daqui, dali, já tem gente nos procurando, né? As coisas andaram mais do que está parecendo, né? Nós já temos até um espaço físico para começar a trabalhar segunda-feira que vem. Enfim, muitas coisas já estão acontecendo. Agora, é importante dizer, Couto, que o presidente Fernando Henrique, ele sempre foi um homem muito realista, né? Eu vi agora na comemoração dos 30 anos do Plano Real, estavam lá os economistas, e eles disseram: o Fernando Henrique teve a virtude de nos convidar. Nós não éramos nem de direita nem de esquerda, nós éramos liberais da PUC do Rio de Janeiro. E, sob a direção dele, nós fomos
trabalhando e criamos o Plano Real. O PSDB aqui em São Paulo foi devastado, né? Depois da morte do Bruno, o processo de cooptação do PSDB foi total. Quando eu assumi no final de fevereiro, agora, eu marquei uma reunião com os vereadores na Câmara, logo em seguida, começo de março, estavam lá todos, à exceção de um, mas estava lá o seu substituto. Não queriam discussão nenhuma sobre política pública, sobre qualquer coisa. Eles queriam apenas reafirmar para mim que estão completa e irreversivelmente fechados com o prefeito. Falei, mas olha, que protagonismo vocês têm nessa história toda? Aonde que o PSDB entra nisso? Estavam nem aí. Por isso que eu disse, olha, a saída deles fez o partido dar um certo respiro. Porque a ideia, não, tem aí dois, três secretários, só não tem relação nenhuma com o partido. E tinha um diretório municipal que também não tinha relação nenhuma com o partido, apenas manipulado com olerite. Agora nós já estamos refazendo todos os jornais do partido, já temos dezenas de companheiros ajudando voluntariamente, vão ajudar esse final de semana a fazer várias atividades para iniciar o lançamento da campanha. O PSDB está se revitalizando em São Paulo e reassumindo o protagonismo. O Datena não tem um viés social-democrata? O Datena é um cara muito aberto. Eu trabalhei muito com ele e também conversei sobre isso com a Tabata, que nós temos que consolidar esse centro democrático em São Paulo. Essa história de esquerda, direita, né, e essa disputa nacional trazida para cá, ela dificulta muito a formulação de políticas públicas que atendam às urgências da população de São Paulo. Aníbal, você falou exatamente da Tabata, né? E durante um tempo discutiu-se a possibilidade de haver uma chapa da Atena-Tabata, Tabata-Datena, né? Essa chapa, você acha que ela não existe mais, essa possibilidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Houve um movimento para o Datena entrar no PSDB, até com esse propósito, de levar o tempo do PSDB, que é minúsculo, mas do PSB é menor que o nosso, para a campanha da Tabata, ele como vice, né? Mas aí começamos a fazer pesquisa aqui e acolá, e o Datena começou a se encorajar e começou a crescer, né? Sem fazer campanha. O resultado disso é que tivemos a esse ponto, chegamos agora, dia 13, ao lançamento da candidatura dele. Mas eu acho que é urgente agora conversar com a Tabata. A Tabata tem qualidades extraordinárias, né? Tem que ver como é que a gente consegue uma convergência aí, se é Mas possível você essa acha que convergência entre os dois. vai ser possível vencer o sentimento de, digamos, de traição que ela tem, pelo fato de ter combinado ele ser vice, ele estava tudo preparado para ele ser vice dela. Aí ele larga e vai ser candidato. Aí depois atropela ela. Aí vocês vão conseguir convencê-la. Olha, vamos ser, vem ser nossa vice. Será que ela não vai preferir apoiar o Boulos, por exemplo? Olha, eu acho que a Tabata prefere um centro democrático aí, né? Liberal na economia, eficiente na prestação de serviços, políticas públicas transparentes, etc, etc. E não acho que ela se sinta traída em nada. A Tabata tem grandeza para ser candidata, né, para agir de acordo com aquilo que ela acha melhor para a cidade. Mas nós vamos conversar. Pô. Aconteceu, é um fato, acontece. Você desenvolve uma articulação política com tal propósito e depois ele não se realiza. Paciência. Vamos ver como a gente opera dentro dessa situação, sem traição. Tá certo. A gente conversou com o senador José Aníbal, presidente municipal do PSDB em São Paulo. Não, melhor ainda, Aníbal, eu queria ter uma última pergunta, desculpa, antes de dar tchau para ti. É o seguinte, a gente estava comentando antes de você entrar, né, que, bem, tem duas novidades na eleição municipal paulistana nas últimas pesquisas, né, tanto o Datena quanto o Pablo Marçal. O que você acha do Marçal? Nada. Não acho nada dele. Não sei nem sabia quem é esse cara. E agora tudo que eu ouço é crítica a ele, que isso e aquilo, que ele fez.
tal coisa errada, tal, não sei. Não sei, eu preciso ver que significado, ao fim e ao cabo, vai ter essa candidatura dele, né? Eu tinha uma experiência principalmente nacional, fui presidente nacional do partido, líder várias vezes, enfim. E agora estou muito à vontade nessa experiência municipal, porque vejo que por aí o PSDB recupera um protagonismo dentro dessa sopa de letras que é a política nacional. Nós comemoramos agora, segunda-feira, 30 anos do Real. Você pode dizer o que quiser, mas o Real foi o fato mais importante no Brasil depois da redemocratização. Uma nova moeda. O povo brasileiro hoje adquiriu esse ativo, que é inflação baixa, há 30 anos, e consolidou isso aí. Agora precisa fazer várias outras coisas, o governo está tentando, algumas outras reformas, etc, etc, para o Brasil realmente deslanchar, né? Falta alguma coisa ainda em matéria de política pública para o Brasil explorar essa enorme janela de oportunidade que ela tem, do ponto de vista de industrialização com agronegócio, do ponto de vista de energia, hidrogênio verde, enfim, o Brasil é um terreiro de oportunidades. Agora tem que organizar os fluxos, né, de investimento e, para isso, são necessárias condições que o governo está tentando criar. Eu torço para que eles consigam fazer. Vários pontos que o senhor apontou agora são temas nacionais em discussão, em debate, né? Agora, qual vai ser a prioridade, o tema central da campanha de vocês? Como ligar a história do PSDB com a história do Datena? Qual é a bandeira, qual é o mote? Poxa, a principal preocupação da população de São Paulo hoje é a segurança. E a população quer segurança, mas não quer uma segurança de uma força policial agressiva, ou matadora, ou desdenhosa de pretos e pobres, né? A população quer segurança, quer que se crie um ambiente de segurança. E o ambiente de segurança em São Paulo está deteriorando, está indo no sentido contrário. Por isso que é preciso que haja uma ação e um cara como Datena, que conhece muito bem essa matéria, ele vai trabalhar muito sobre ela. Mas o Datena também tem percepções claras sobre educação, sobre saúde, sobre a questão urbana. Há que se fazer uma mudança urbana em São Paulo significativa. Não adianta mais ficar construindo nesse centro e constrói, 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 e empurra o povo lá para os fundos da periferia e não dá a eles condições de esperança alguma. Mas o que fazer Ah, na segurança, de fato? Porque não é nosso tempo, atribuição nós, só para colocar, o tempo acabou, o Thales pergunta, o Aníbal responde rapidinho, que senão o programa não Isso termina. que eu disse. não é atribuição do Primeiro, município. primeiro revitalizar, não é responsabilidade do município, mas primeiro revitalizar a Guarda Civil Metropolitana. Segundo, ter um bom entendimento, tanto do governo estadual como nacional, para que a questão da segurança pública em São Paulo seja algo que interesse profundamente a ambos. São Paulo é essa mega cidade que produz tantos serviços e gera tantos tributos, etc, etc. E do jeito que vai, eu vejo as pessoas já comentando, quero ir para o interior, quero sair disso aqui, é um estresse permanente, roubo disso, roubo daquilo. Tem que mudar esse ambiente. Se você tiver alguém na prefeitura com boa experiência nessa área de segurança pública, de conhecer os desafios da segurança, certamente vocês vão ter melhores resultados com a cooperação do Estado e do governo federal. Agora, sim, a gente quer agradecer muitíssimo a presença do José Aníbal, presidente municipal do PSDB aqui em São Paulo, ex-senador, ex-deputado federal. Desculpe até como o tempo esgotou, né? Mas a gente agradece muitíssimo a sua participação no All News aqui da tarde. Obrigado, Aníbal. Eu agradeço Obrigado. muito a oportunidade, inclusive, de rever grandes profissionais do jornalismo brasileiro, longevos. Saudade. Obrigado.